O guepardo asiático ou chita asiática, também chamado de guepardo iraniano, é uma subespécie em perigo crítico atualmente restrito ao Irã. No passado já habitou a Península Arábica, a região do Mar do Cáspio, Paquistão e Índia, mas foi extinto nestas regiões no início do século XX. O guepardo asiático atualmente sobrevive em áreas protegidas na região árida oriental e central do Irã, onde a densidade populacional humana é muito baixa. Entre dezembro de 2011 e novembro de 2013, 84 guepardos foram avistados em 14 áreas protegidas diferentes e 82 indivíduos foram identificados a partir de fotografias. Em dezembro de 2017, a população foi estimada em 50 animais distribuídos em 3 subpopulações dispersas por mais 140 mil km² no Planalto Central do Irã. A fim de aumentar a conscientização internacional para a conservação do guepardo asiático, sua imagem foi estampada na camiseta da seleção iraniana de futebol na Copa do Mundo de 2014. Os resultados de um estudo filogenético de 5 anos sobre as subespécies de guepardos indicam que as populações de chitas africanas e asiáticas se separaram há pelo menos cerca de 32.000 e 67.000 anos atrás e são geneticamente distintas. Amostras de DNA mitocondrial foram coletados de 94 guepardos em 9 países diferentes. Características: o guepardo tem um corpo muito magro e um peito muito profundo, que faz com que seja parecido com um cão. Tem uma cabeça pequena e arredondada, com um focinho longo para um felino, orelhas pequenas e olhos posicionados sobre o crânio. Possui linhas lacrimais pretas e distintas percorrendo a partir do olho para baixo através dos lados dos olhos até a boca, talvez para não sofrer com o sol nos olhos, ajudando os animais durante a caçada. O manto da parte de trás do guepardo varia de amarelo-laranja a amarelo vivo, sendo o tórax e o abdômen brancos. Ele tem pequenas manchas circulares pretas, parecidas com as dos leopardos. Em adultos, a ponta da cauda possui 2 anéis, com o último elo muito mais amplo. Ao contrário de outros felinos, as garras dos guepardos adultos não são totalmente retráteis, embora os filhotes de até 6 meses consigam retraí-las. A cabeça e corpo dos guepardos adultos asiáticos mede 112 a 135 centímetros de comprimento com um rabo 66 a 84 centímetros, assim como os primos africanos. Eles podem chegar a um peso de 34 a 54 kg, com os machos sendo ligeiramente maiores do que as fêmeas. O guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo. Foi pensado anteriormente que a temperatura corporal de uma chita aumenta durante a caçada devido à alta atividade metabólica. Em um curto período de tempo durante uma perseguição, um guepardo pode produzir até 60 vezes mais calor do que quando está repousando, com grande parte do calor produzido a partir da glicólise, armazenado provavelmente para aumentar a temperatura corporal. Habitat: o guepardo prospera em áreas abertas, como planícies, regiões semidesérticas e outros habitats abertos onde presas estão disponíveis. O guepardo asiático habita principalmente áreas de deserto na metade oriental do Irã. A maioria vive em 5 áreas protegidas: o Parque Nacional de Kavir, o Parque Nacional de Touran, a Área Protegida de Bafque, o Refúgio da Vida Selvagem de Daryanjir e a Reserva Natural de Naibadan. Durante a década de 1970, estima-se que cerca de 200 guepardos asiáticos viviam em 11 áreas protegidas do Irã. No final da década de 1990, a população caiu para 50 a 100 indivíduos. Durante um inquérito de fotografias tiradas por câmeras realizados em 18 áreas protegidas entre 2001 e 2012, um total de 82 indivíduos foram registrados e identificados.
Destes, apenas 6 foram acompanhados por mais de 3 anos. Neste mesmo período de tempo, 42 morreram devido à caça furtiva, atropelamentos e por causas naturais. Ecologia e comportamento. A maioria dos avistamentos de chitas asiáticas no refúgio da vida selvagem de Miandeshit entre janeiro de 2003 e março de 2006 ocorreu durante o dia e perto de cursos da água. Essas observações sugerem que elas são mais ativas quando sua presa é. Os dados de capturas de câmeras obtidos entre 2009 e 2011 indicam que os guepardos tendem a viajar longas distâncias. Uma fêmea foi registrada em 2 áreas protegidas que estão separadas a cerca de 150 quilômetros e são cruzadas por uma ferrovia e 2 rodovias. 3 irmãos machos jovens e um adulto foram registrados em 3 reservas diferentes, indicando que eles possuem amplos territórios. Dieta. A chita asiática caça herbívoros de tamanho médio, que inclui chincaras, gazelas, ovelhas selvagens, cabras selvagens e lebres do capo. Na reserva de Turan, os guepardos vivem em uma ampla gama de habitats, mas preferem áreas próximas a fontes de água. Este habitat se sobrepõe a 61% com ovelhas selvagens, 36% com onagros e 30% com gazelas. Na Índia, antes de se tornar extinto, o guepardo se alimentava de chincaras, cervos chital, antílopes nilgos e cervicapras. Antes do final do século X no Transcáucaso, quando as condições eram diferentes, números de ungulados como veados e javalis eram grandes o suficiente para sustentar os predadores como o leão e o guepardo asiático. Eventualmente, quando o número de humanos aumentou e as condições ambientais mudaram, o número de ungulados diminuiu muito, afetando os predadores que se alimentavam deles. Embora os tigres do Cáspio tenham conseguido sobreviver até o século XX, o guepardo asiático foi extinto nesta região provavelmente no século XIII, porém grandes felinos ainda habitam por lá, como é o caso do leopardo persa. Reprodução. Há evidências de que as fêmeas raramente criam seus filhotes com sucesso, e que este fator depende da disponibilidade de presas. Algumas observações feitas no Irã indicam que elas se reproduzem o ano todo, geralmente dando à luz a ninhadas de 1 a 4 filhotes. Conservação. A subespécie está classificada como em perigo crítico pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, desde 1996, devido à distribuição restrita e à baixa densidade populacional. O Irã é o único país onde o guepardo ocorre naturalmente e a população na natureza está estimada em menos de 100 animais, sendo que menos da metade representa indivíduos aptos à reprodução.